Olá, meu nome é Antônio Aquino. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus. Vamos detalhar melhor isso aí. Então, a graça de Deus ela consiste de bênçãos espirituais e eternas sobre as criaturas culpadas e indignas, ou seja, os pecadores. Deus derrama bênçãos espirituais e eternas sobre nós, pecadores. Vamos detalhar quais são essas bênçãos já já. Então, assim, a misericórdia é diferente da graça. Nós precisamos fazer essa distinção. A misericórdia ela está sobre a humanidade de forma geral. Toda pessoa experimenta a misericórdia de Deus e experimenta também até a paciência e a bondade de Deus, outros atributos. Mas a graça de Deus é um atributo que está relacionado aos eleitos de Deus, aqueles que serão salvos, os verdadeiros cristãos, aqueles que recebem Cristo como Senhor da sua vida. Precisamos também fazer uma distinção entre graça e mérito. A graça ela é um favor imerecido. Nós recebemos a graça não porque nós fizemos algo que nós podemos cobrar de Deus essa graça. A graça de Deus não é uma dívida que Deus tem diante de nós, ele deve nos pagar. Não é um crédito que nós temos diante de Deus e nós precisamos receber de Deus. Pelo contrário, Deus concede a sua graça de forma soberana a quem ele quiser conceder essa graça. Então, graça e mérito são excludentes. Precisamos deixar isso bem claro. Você não mistura a graça de Deus com o mérito do pecador. Você recebe a graça de Deus não por causa de algum mérito que você tem diante de Deus. Romanos 11, versículo 6 vai dizer o seguinte: se é pela graça, que ele está falando num contexto de salvação, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Eu vou repetir, se é pela graça, a salvação e a eleição, a escolha de Deus, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E Efésios 2,8, outro versículo bem conhecido, vai dizer: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso o quê? A fé não vem de vocês, é dom de Deus. Então, pela graça de Deus, não porque nós temos uma dívida que Deus deve nos pagar e que é a fé, não é assim que acontece, não é por isso que recebemos a fé. Nós recebemos a fé porque Deus nos concede ela mediante a sua graça, e assim nós cremos no Senhor Jesus Cristo. A eternidade da graça de Deus. Quando nós falamos sobre a eternidade da graça de Deus, quer dizer que na eternidade Deus já havia decretado e determinado que ele ia demonstrar a sua graça sobre nós, pecadores. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o texto diz o seguinte: que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então a gente entende aqui que não foi segundo as nossas obras ou segundo o nosso mérito. Não foi segundo o nosso mérito ou segundo as nossas obras que Deus nos concedeu a graça. Isso ele já havia determinado em tempos eternos, ou seja, na eternidade, antes de eu existir, antes de você existir, Deus já havia determinado que Jesus salvaria os cristãos através de Jesus Cristo. Então, como nós falamos, o próprio Jesus Cristo teve a sua morte determinada antes da fundação do mundo em favor dos eleitos. Esse versículo mencionado aí de primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, vai dizer o seguinte a respeito de Jesus: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, Jesus Cristo e a sua morte, Jesus como o Cordeiro. Isso já foi conhecido, Deus já sabia e já havia determinado que Jesus como Cordeiro haveria de ser manifestado nos últimos tempos em favor de nós, os cristãos verdadeiros. Depois vocês podem ler esses outros versículos que vão falar da eternidade da graça de Deus. Essa graça de Deus manifesta antes
da criação do mundo. E quais são as obras da graça na salvação do pecador? Que são aquelas bênçãos espirituais que eu mencionei no início, né? Falando que a graça de Deus são bênçãos espirituais que nós cristãos recebemos. Essas obras são a eleição, a regeneração, a justificação, a fé, a santificação e a glorificação. Tudo isso que está envolvido no processo de salvação do pecador. Então, nós aqui temos que fazer um link, fazer uma relação entre as obras da graça de Deus e a nossa responsabilidade. Nós cristãos andamos em justiça, nós demonstramos a nossa fé, andamos por fé e não por vista, nós nos santificamos, mas tudo isso nós só podemos fazer porque Deus concedeu essas obras em nossas vidas. Deus permitiu que a gente pudesse fazer e praticar essas coisas. Tudo isso porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que Ele também nos concedeu. Mas esses versículos aqui vão falar da soberania de Deus aplicando todas essas obras em nossas vidas. Isso não é algo que parte unicamente e puramente do ser humano e do pecador, porque ele não teria essa capacidade. Então, Deus nos escolhe, Deus nos regenera, Deus nos justifica, Deus nos dá a fé, Deus nos santifica e Deus nos glorifica, que é o processo que vai acontecer quando Cristo voltar e nós sermos salvos, então nós seremos glorificados. É o passo final, quando Jesus voltar para nos buscar. Então, entendido tudo isso aí, como que nós devemos aplicar essa compreensão de graça em nossas vidas? Nós precisamos entender mais, buscar entender mais sobre a graça de Deus. Deixar bem clara essa distinção entre graça e mérito. Deus não é obrigado a derramar sua graça sobre nós. Precisamos nos humilhar, precisamos ser humildes diante de Deus. Saber que graça é um presente, é um favor imerecido sobre pecadores. Precisamos louvar a graça de Deus, engrandecer a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, porque Ele derrama a sua graça sobre nós. E precisamos pregar sobre a graça de Deus, porque pecadores se arrependerão e se voltarão para Cristo quando eles ouvirem a verdadeira mensagem do Evangelho, que fala de amor, de perdão e de graça de Deus. Muitos pregam só sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, mas esquecem de falar, de pregar que Deus é um Deus amoroso e gracioso também. Precisamos ser bem equilibrados ao pregar a mensagem do Evangelho. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.